Opa, gente, tudo bem? Falar aqui de um quadrinho que acabou de chegar pra mim. Um quadrinho que eu achei na Amazon, mas provavelmente veio de algum sebo, porque esse quadrinho tem pelo menos 20 anos. Tem 20 anos. Esse ano de 2024 ele faz 20 anos. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2004 e também no Brasil em 2004 pela Companhia das Letras. Tá? Esse quadrinho especial é um quadrinho do Art Spiegelman. O Art Spiegelman, ele é um autor ou quadrinista, né, escritor e quadrinista, muito conhecido por um quadrinho chamado Maus, que representa a história ali de um filho que conversa com o pai. O pai é um sobrevivente do Holocausto nazista, né? É a história de uma família judia. E essa história é toda contada através de personagens que são figurados como animais. Os humanos não são considerados humanos, e sim animais. Uma forma muito crítica que o Art Spiegelman deu, né? Da forma como os próprios judeus eram chamados, né? Na época do Holocausto nazista, e como também eles imaginavam os nazistas, né? Não vou ficar contando muito não, porque também eu nem consegui, eu falo isso porque eu também não li a história. Eu comprei aquela HQ do Maus e a sinopse era muito pesada. E eu comprei no meio da pandemia. Eu não consegui ler aquela história. Não consegui. Não deu. É uma das histórias que eu não consegui ler, estão guardadas para um momento mais tranquilo da vida, para eu poder ler e ler com calma e com a cabeça mais tranquila também. Mas aí me surgiu essa HQ do Art Spiegelman. Acho que um anúncio antigo do pessoal do Pipoca Nanquim falando sobre ela, salvo engano meu, de algum vídeo do pessoal do Pipoca Nanquim. E eu fiquei curioso de saber, né? Eu vi as páginas, né? E fiquei curioso de saber. Chegou hoje e não li. Mas o que me impressionou de cara, foi exatamente além da sinopse da história, que é sobre o título do livro, né? A Soma das Torres Ausentes. É sobre o 11 de setembro de 2001, né? O atentado terrorista que houve em Nova York, com a queda das Torres Gêmeas ali em Nova York, né? E o Art Spiegelman, ele fala nesse texto aqui, ele fala nessa história, ele conta o impacto através de tiras, né? As tiras que ele foi desenhando, o impacto que esse atentado teve na vida dele, na vida dos americanos, e também é uma análise muito, muito crítica da própria postura americana com relação a isso, tá? A forma como ela se impôs ao mundo, né? Se reimpôs ao mundo a partir do 11 de setembro, né? Já havia lá uma grande posição americana sobre todo o mundo, né? Principalmente o mundo do Ocidente, né? E agora, depois do 11 de setembro, se tornaram os xerifes do mundo, né? E o que é sensacional na história, nessa HQ, é que as páginas não são de papel, são de cartão, fosse um cartão, né? São grossas pra burro. Eu achei que era no começo que a história a HQ era tão velha que aqui tava tudo escuro. Quer dizer, também tá velha, né? Tá escuro, escureceu porque é velho, né? Tem 20 anos aqui. Não sei como veio conservar, como estava conservado isso. Tanto que eu passei a mão aqui, tive que passar um pano úmido para tirar uma poeira, tinha uma poeira preta aqui, nossa. Ainda bem que eu tô com remédio de alergia. Mas o sensacional dela é a forma como ele apresenta isso. Foram várias, são páginas duplas que ele apresentou em vários jornais na época. Ele foi desenhando e mostrando essas histórias, né? Cada página, cada duas páginas é uma história diferente, né? E esse formato de papel, tipo papel cartão, papel encartonado, né? Duro, são pranchas, não são folhas, não são páginas, são pranchas, né? Então cada duas pranchas é uma história diferente. E em alguns momentos aparecem os personagens do Maus, aqui, ó, já está aqui representado, né? E aí você vê a forma que ele trabalha, a forma que ele representa, modos diferentes de desenhar, que eu já percebi que tem vários modos diferentes que de desenhar para ele contar a história, né? Ele conta a história através de modos diferentes de desenhar, melhor explicando, né? Então, são várias histórias, né? E no final ele começa, ó, tem mais personagens do Maus. E também ele tem uma parte aqui que ele fala também. Tá lendo aqui uma resenha da HQ,
que ele toma muito como referência as tiras que eram lançadas até no final do século XIX nos jornais, né? Então esse formato aqui não é gratuito, né? Ele tentou também meio que recuperar aquele formato de representação gráfica, de histórias, de crônicas sociais, que eram feitas através de tiras no final do século XIX, começo do século XX, de vários jornais, principalmente europeus ou americanos, né, que existiam na época, né? Então ele tentou recuperar isso e ele acabou meio que também trazendo alguns personagens antigos, né, da época, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha visto o Little Nemo em algum momento aqui, cadê? Ó, tem uns personagens que eu não conheço. Aqui é o Little Nemo, né? Personagem clássico, que a figura lançou duas edições grandonas assim do Little Nemo, que eu tenho aqui. Eu também não consegui ler até agora, porque é muito grande. Aqui o Pafuncio Marocas, um casal clássico aqui no Brasil. Eu lembro de ler essas tirinhas no Globo, Globinho, sei lá, alguma coisa assim parecida, né? Bom, se dá para dar uma dica, fica aí a dica, né? A Sombra das Torres Ausentes, nem que seja pela arte, né? Eu não li ainda, não posso dizer se o roteiro é legal, se as histórias são boas, mas só pela arte e pelo que eu vi aqui, pela forma, pela representação gráfica, eu nunca vi ninguém fazer isso aqui no Brasil, né? E também no mundo, para mim, isso aí acho que é quase uma novidade. E tá com um preço muito bom, tá? Assim, comprar com um preço muito bom. E esse formato me agradou muito, assim, eu achei puta, sensacional, assim, a forma de representação, né, não mais uma folha, mas em pranchas, né, pranchas rígidas. Cada duas folhas é uma história desenhada numa prancha rígida, dobrada, né? Sensacional, cara, sensacional. E querendo ou não, é uma fotografia da época, né? Provavelmente quando eu ler aqui eu vi aquilo acontecer. Eu estava assistindo televisão e vi aquilo acontecer. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo na época. Estava até na casa dos meus pais no dia. E meio assustado do que estava acontecendo. Conversando com eles, estavam também meio assim assustados. Todo mundo ficou assustado, né? Porque aquilo é uma novidade muito grande. É uma triste novidade, mas muito grande também. Mas fica aí a dica, tá, gente? Se alguém puder procurar aí, procura nas Amazonas da vida, né, nos sebos, que eu achei por preço muito bom, tá? Vale como obra de arte. Para mim isso aqui é uma obra de arte, tá? O formato disso aqui é uma obra de arte. Eu nunca vi isso em gibi nenhum. Os meus, sei lá, mais de 40 anos de gibizeiro, nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Nunca vi ninguém publicar assim. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, alguém me corrija aí, mas sensacional, tá? A Sombra das Torres Ausentes, de Art Spiegelman, publicado na época pela Companhia das Letras. Valeu!